bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da EBD. Eu estou com muita saudade de vocês, vontade de dar um abraço, de dar um beijo, mas ainda não podemos, né? Então, enquanto isso, nós nos encontramos por aqui, vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha casa. E para começarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Obrigada porque nós podemos estudar a Tua Palavra mesmo não estando na igreja. Nós te agradecemos por todas as bênçãos e nos ajude a aprender um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-nos, pois, Senhor. Nós podemos ser missionários. E você sabe como? Hoje nós vamos falar sobre 12 missionários especiais. Eles foram escolhidos por uma pessoa muito importante. Vocês sabem quem são? Muito bem, nós vamos falar sobre os discípulos. Eles foram escolhidos, cada um por Jesus. Vamos ouvir a história? A história que nós vamos ouvir agora é uma história verdadeira. Ela está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, preste muita atenção. Combinado? Deus, ele tinha algo muito importante para fazer aqui na Terra. Mas para isso, ele precisava enviar alguém que fosse especial para essa missão, que era uma missão muito difícil. A missão era nos unir novamente com Ele. E você sabe quem foi a pessoa especial que Deus escolheu para essa missão? Parabéns! Deus escolheu para essa missão Jesus, que nasceu como um bebezinho em Belém. Cresceu numa cidade chamada Nazaré. E quando ele tinha 30 anos, deu início ao seu trabalho. E o seu primeiro milagre foi em um casamento na cidade de Caná. Você sabe qual foi esse primeiro milagre? É isso mesmo, ele transformou água em vinho. Jesus, quando deu início ao seu trabalho, ele estava sozinho. Ele orava, jejuava e estudava muito a palavra. Porém, ele percebeu que ele precisava de companheiros na sua caminhada, precisava de amigos. Tinham muitas, mas muitas pessoas que seguiam Jesus, uma multidão. Mas ele escolheu 12 homens comuns, como seu pai, o meu pai, homens que eram trabalhadores, que eram pecadores, como eu, como você, mas Deus havia colocado no coração deles algo muito especial. Havia colocado a coragem e a vontade de seguir Jesus. Então, quando Jesus escolheu esses homens individualmente, eles aceitaram, deixaram tudo e seguiram Jesus. Esses homens, eles estavam dispostos a ouvir, a aprender, a caminhar lado a lado com Jesus e principalmente a espalhar o Evangelho. Eles não eram homens
que tinham superpoderes, não. Eles eram homens que Deus estava trabalhando no coração deles. E assim como eu e você, eles também tinham dificuldades, porque eles eram pecadores e nem sempre era fácil. Mas eles contavam com uma ajuda muito especial, a ajuda de Jesus. Jesus os ensinava para que depois eles ensinassem. Jesus o ajudava, Jesus o servia, para que depois eles pudessem servir a outras pessoas. Você sabia que você também é um discípulo de Jesus? É sério. Você, eu, é fácil? Não é, porque nós temos pecados, às vezes fazemos coisas que não agradam a Deus, brigamos com os nossos irmãos, não obedecemos os nossos pais, às vezes falamos coisas que são muito feias, mas tem alguém que pode ajudar a mim e a você. Você sabe quem é? Muito bem, a pessoa que pode nos ajudar é Jesus. Ele pode nos ajudar a sermos missionários, discípulos dele. E você pode orar todos os dias pedindo que ele te ajude a ser um discípulo. Eu posso orar todos os dias pedindo que Jesus me ajude a ser um discípulo. Vamos fazer isso? Nós vamos orar pedindo para que sejamos discípulos. Você tem essa coragem? Eu desafio a você, aí na sua casa, orar para que Jesus te ajude a ser um discípulo. Na sua escola, na sua casa, na igreja quando nós voltarmos, com os nossos amigos do condomínio. Nós podemos ser. E Jesus, ele nos ajuda quando nós pedimos. Agora, nós vamos decorar, memorizar um versículo. Você lembra o que é um versículo? Muito bem, versículo é um trecho da palavra de Deus. E nós vamos decorar o versículo que está lá em Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Você já ouviu esse versículo na aula passada, mas hoje você vai poder relembrar e nós vamos continuar decorando. Preste atenção. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem é o Filho do Homem? Muito bem, ele é Jesus. E aqui diz que ele não veio para ser servido. Ele não veio para que as pessoas ficassem o servindo. Muito pelo contrário, ele servia as outras pessoas. E foi isso que ele ensinou aos discípulos, ensinou a mim e ensinou a você. Que nós temos que servir aos outros. Para o quê? Para o resgate de muitos. O que é esse resgate? Você sabe? Esse resgate é para que todos aqueles que ainda não conhecem e ainda não o aceitaram em seu coração como o único Senhor e Salvador das suas vidas, possam aceitar. Vamos decorar o nosso versículo? O versículo que nós vamos decorar agora, ele está escrito em Marcos 10, 45. Eu vou ler para vocês. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos falar juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Vamos falar de novo? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Agora eu quero ver se você consegue falar sem olhar. Pois o
próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Agora é a vez das meninas. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Será que os meninos conseguem falar mais forte? Quero ver. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Você sabe quem é o Filho do homem? Muito bem, o Filho do homem é Jesus, que veio não para que nós ficasse servindo, ele veio para servir e nos ensinar que com o nosso serviço, através da vida dele, através da morte dele na cruz, muitas pessoas, aquelas que ainda não o aceitaram como único suficiente salvador de suas vidas, fossem salvos. Muito bom, crianças! Parabéns por decorar o versículo. Agora nós vamos fazer uma atividade. A atividade de hoje, nós vamos fazer os discípulos. Vocês se lembram que Jesus, ele escolheu 12 discípulos. Vocês sabem o nome deles? Era o Pedro, o André, o Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e Judas o Iscariotes. Esses eram os 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus. E nós vamos fazer os discípulos. Peça para o papai e para a mamãe desenhar ou imprimir uma silhueta de pessoas. Mas aí nós vamos recortar para que eles fiquem assim, ó, uma corrente. Isso, e vamos andar de mãos dadas. Aqui na minha casa, eu vou colocar o meu nome, o nome do meu marido e o nome de mais alguém da minha família. Aí você vai colocar o nome dos membros da sua família e vai pintar. Esse aqui eram os discípulos que andavam com Jesus. E aí vocês também vão fazer aí na sua casa. Combinado? Muito legal esse aqui, não é? Aí vocês façam e guardem para quando nós retornarmos à igreja, vocês me mostrarem. Combinado? Crianças, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E eu quero que vocês se lembrem daquela música que nós cantamos lá no começo da aula. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Você pode trabalhar aí na sua terra, na sua casa, na sua escola quando voltar, na sua igreja, no seu condomínio. Você pode ser um missionáriozinho, tá bom? Vamos cantar mais uma vez? Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Eu amei estar aqui com vocês, estou com muitas saudades, mas agora nós vamos nos despedir. Um beijo grande, que Deus abençoe. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigada pela aula de hoje. Muito obrigada porque eu aprendi o que é ser um discípulo e que eu posso ser um discípulo. Me ajude a ser um discípulo assim como aqueles 12 que caminharam com Jesus e espalharam o Evangelho. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças.
Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e que Ele os abençoe. Um beijo grande.